Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao sentar e ao levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Eu venho através deste vídeo te dizer que Jesus te ama. Jesus te ama, querido. Jesus te ama, minha querida. Eu sei que as batalhas às vezes nos entristecem, nos faz sofrer. Eu sei que há lutas, problemas e situações de adversidade. Eu sei. Eu passo por algumas também. Mas eu creio no meu Senhor. Eu creio na promessa do Pai, que Ele deixou que jamais nos abandonaria, que até a consumação dos séculos estaria conosco. Então eu quero te dizer nessa manhã que Ele está aí contigo, que você não vai enfrentar essa luta, essa batalha sozinho, que Ele está aí para poder te sustentar, te fortalecer, te direcionar. Entrega a tua vida para Ele. Deixe que Ele fale ao teu coração, deixe que Ele transforme a tua casa, transforme a tua vida, transforme o teu caminhar. O Senhor não te quer prostrado, tampouco frustrado. Ele não quer que você seja sucumbido em meio a tantas adversidades ao caminho do inferno. Muito pelo contrário. Quando Ele veio a esse mundo, quando Ele se entregou e se doou na cruz do Calvário por amor de mim, por amor de ti, foi para que tivéssemos vida e vida com abundância. Então, nessa manhã, o meu desejo da minha alma, do meu coração, a minha oração diante de Deus é que essa palavra penetre no teu coração como espada de dois gumes, que ela possa fazer separação entre a medula e os ossos, entre o espírito e a alma, para que ela possa entrar no profundo e no escondido, para que ela possa te dar vida, força e fortaleza. Eu peço a você um minuto da sua atenção para lhe contar a história daquele que vive e daquele que reina, para lhe dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que Ele nos ama. Ele se entregou e se doou por amor de cada um de nós. Quando Ele veio a este mundo, Ele se despiu da sua glória, Ele veio, passou por todo tipo de situações e adversidade para nos mostrar, para nos fazer entender que sim, é possível ter um relacionamento com o Pai, que sim, é possível abandonar o pecado, deixar as obras infrutíferas da carne, que sim, é possível que nós possamos ter uma vida diferente da que estávamos acostumadas, da que estávamos vivenciando. Quando nós permitimos que Ele entre em nosso coração e nos redargue, nos ensina e nos corrija e nos mostra o caminho da salvação, que é a cruz do Calvário, que nos mostre que Ele é Senhor e é Deus na nossa vida. Ele está ali nos dando o conhecimento da verdade que cura, que salva e que liberta. Talvez hoje você tenha chorado amargamente por situações que não estão no seu controle e você não está conseguindo resolver. Mas eu quero te dizer, entrega na mão do Senhor e confia. A palavra do Senhor vem dizendo ali no livro de Salmos 37, versículo 5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. E esse tem que ser a nossa vida diante de Deus. Nós temos que ter a liberalidade, nós temos que ter o despojamento, nós temos que ter a coragem, a vontade, o desejo de buscar no Senhor o resultado, buscar no Senhor o socorro, de buscar no Senhor a libertação, a cura, a salvação e crer que não só nesta vida, não só neste tempo, nós vamos receber do Senhor Jesus também a vida eterna. Ele diz no livro de João que Ele é o caminho, que Ele é a vida, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Percorrer o caminho, conhecendo a verdade que cura, que salva, que liberta, encontramos a vida eterna. Por isso nós temos que estar sempre dispostos a buscar nele sabedoria, entendimento e discernimento. Os seus apóstolos, após a sua morte, eles ficaram contristados e após a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, veio sobre a igreja do Senhor uma perseguição de uma forma que
muitos foram mortos, degolados, muitos foram açoitados, muitos foram maltratados, mas a palavra do Senhor não ficou presa por conta das adversidades, pelo contrário. Os apóstolos, aqueles seus discípulos, eles saíram aos 4 cantos, ali da onde eles estavam, a pregoar a palavra que cura, que salva, que liberta. E Deus lhes dava ali poder e autoridade para proclamar o evangelho da salvação. E no texto de Atos dos Apóstolos tem uma parte, uma história que o Espírito Santo vem contando sobre Filipe. Filipe, aquele que outrora pediu para que Jesus lhe mostrasse o Pai. Filipe, aquele que andava junto com Jesus, junto com os apóstolos, agora estava percorrendo a cidade de Samaria, pregando a palavra do Senhor, levando a palavra da salvação. E, num dado momento, o Espírito Santo retira de Samaria e leva para o caminho do norte, ao caminho de Gaza, e coloca ele diante de um carro, que não parou por ver Filipe, e continuou. E Filipe ali ao lado daquele carro, o Espírito Santo dá a ele algumas instruções, e ele faz aquilo que Deus manda. O Espírito Santo diz para ele assim, se achegue. Ele estava a pé, então andando ele não poderia se achegar. Ele começou a correr ao lado do carro. Dentro do carro havia alguém de patente, um homem que era superintendente dos tesouros da rainha da Etiópia. E quando ele se achega ali, quando ele começa a correr ao lado daquele carro, ele percebe que aquele homem está fazendo a leitura do profeta Isaías. E ali ele começa um diálogo. E aquele homem começa a entender que Filipe tinha um conhecimento que ele precisava para compreender aquelas escrituras. E convida Filipe a se sentar com ele. E por algumas horas ali, Filipe vai trazendo a revelação do Evangelho, trazendo a palavra do Senhor, falando sobre Jesus Cristo, sobre como Jesus padeceu na cruz do Calvário por amor de nós, falando sobre o Evangelho da salvação. E aquele homem crê e dá crédito à palavra do Senhor. E aquele homem percebe que eles estão diante da água. Então ele faz a Filipe uma pergunta, que ele disse a Filipe assim, olha, eu creio, está ali a água. O que impede de eu ser batizado? E Filipe concorda com ele, porque Filipe está ali na direção do Espírito Santo e naquele momento aquele homem desce as águas. Porque o propósito de Deus colocar Filipe ali é para que a conversão daquele homem fosse plena. Porque conhecimento da verdade ele tinha, mas o conhecimento do poder e da soberania de Deus precisava ser ampliado em Cristo Jesus para que ele conhecesse o caminho da salvação. E ali a vida dele é transformada. Ali ele reconhece o Senhor como o único e suficiente Salvador. Ali ele desce as águas. Ali ele é batizado para a glória e honra do nome do Senhor, para morrer para o mundo e nascer para Deus. E quando é concretizado isto, Filipe é tirado dali. Da mesma forma que o Espírito Santo levou, o Espírito Santo tirou dali. Porque muitas das vezes nós não sabemos o porquê que Deus faz algumas coisas na nossa vida. Ele nos coloca em determinadas situações, em determinados lugares, para que nós possamos abrir a nossa boca e falar da sua verdade e sermos luz do mundo, sal da terra e fazermos a diferença e proclamarmos a justiça do Senhor. Porque a palavra do Senhor vem dizendo que ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Que essa palavra venha direto ao teu coração para que você faça a vontade do Senhor, porque Deus tem pressa. Muitos estão perecendo, descendo à sepultura sem confessar Jesus como o único suficiente Salvador. E muitos, às vezes, que passaram pela nossa vida, que nos conheceram, que tiveram um relacionamento conosco, mas nós perdemos a oportunidade de falar de Jesus, de abrir a boca para proclamar a palavra da salvação. Muitas das vezes nós nos acovardamos por conta do sistema, por conta dos pensamentos contrários. Mas eu quero te dizer, dê lugar ao Senhor. Deixe Ele te usar aonde Ele te enviar, para dizer que Jesus é o Senhor e é Deus, é a verdade, o caminho e a vida. Que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma, que você seja um servo do Deus Altíssimo, a proclamar a justiça de Deus em toda e qualquer situação. Não espere as coisas estar bem, não espere as coisas ficarem bem, mas seja você
a testemunha viva do quanto Deus pode mudar, do quanto Deus pode transformar, do quanto Deus pode libertar. A palavra que eu estou dizendo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 25 ao versículo 40. Mas eu vou ler do 34 ao 40, que é a conclusão dessa história que eu estou contando. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nas escrituras, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse-lhe Filipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. A palavra do Senhor no capítulo 10 de Romanos, no versículo 9, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Que nós possamos fazer a obra do Senhor, pregar o evangelho da salvação a toda criatura, levar a palavra da salvação aos ouvidos daquele que está cansado, sobrecarregado, que está triste, que está passando por adversidades, que precisa ser consolado, que precisa ser transformado. Que a tua boca confesse o Senhor, que a tua boca proclame o Senhor, que a tua palavra seja sim, sim, não, não. Que a verdade do Senhor esteja no teu coração, não para ser instrumento do diabo, mas para ser aquele que proclama a vida eterna através da palavra que cura, que salva e que liberta. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração no dia de hoje para o teu coração. Que essa palavra venha de encontro ao seu coração. Se até aqui você não confessou Jesus, você ainda não tinha entendido que Ele é o caminho, a verdade e a vida, você ainda não tinha feito declaração de fé, eu te convido a se render e se prostrar e entregar e a confessá-lo como o único e suficiente Salvador. Porque Jesus te ama, querido. Jesus te ama, minha querida. E Ele pode, e Ele quer, e Ele tem toda a soberania para mudar a tua história. Que você possa conhecê-lo como o único e suficiente Salvador, sim. E se render e deixar que Ele te conduza pelo caminho que se deva andar. Que Ele possa transformar a sua vida de fé em fé, de glória em glória. Porque Ele é Senhor e Ele é Deus. Até aqui, se você me ouviu, eu agradeço a tua atenção. Peço ao Senhor que continue transformando a sua vida, moldando o teu caminhar, falando ao teu coração através da palavra. Medita nela, leia, busque nela as saídas, busque nela a salvação, busque nela a direção do Senhor, porque o Senhor é vida e Ele pode mudar a tua história. Se você me ouviu até aqui, deixe o seu like. Se você já é inscrito, compartilhe essa mensagem. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque a sua inscrição vai nos ajudar a proclamar o evangelho da salvação, a alcançar vidas, a levar a palavra que cura e que salva a toda criatura. Esse é o objetivo, esse é o propósito para o qual o Senhor nos levantou. Falar que Ele reina, que Ele vive, que Ele é o Senhor, que Ele é soberano e Ele pode mudar a nossa história. Eu agradeço e peço ao Senhor que te abençoe no dia de hoje. E não se esqueça, seja você uma bênção